Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste Invest. O tema de hoje são os PPR e vamos saber, junto do António, se ainda são uma mais-valia para a reforma e se ainda têm bons argumentos comparando com outros produtos. Há vários erros com PPRs. Um deles é começar muito tarde. Acreditar que é um produto só a partir dos 40 ou 50 anos, que é quando já vão tarde, porque nessa altura já não vão conseguir amealhar muito dinheiro, porque o efeito de capitalização já é mais baixinho, tem ali um período mais curto. É o conselho que eu tenho mais insistido ultimamente, é quanto mais cedo melhor. Aliás, é das coisas que eu às vezes digo que me arrependo, é não ter começado o PPR mais cedo. E António, tu que és um grande especialista da DEC Proteste Invest em PPRs, pergunto-te, os PPRs perderam o elan, o charme que tinham de há uns anos, sobretudo um pouco a reboque daquilo que eram os benefícios fiscais? São um produto de investimento para os mais velhos, para outras gerações, ou ainda faz sentido? Sim, ainda faz sentido. Os PPRs ainda estão na moda, digamos assim, apesar de não se falar tanto. Ou seja, sobretudo as novas gerações, não é um produto se calhar tão apelativo para as novas gerações, falam mais de outros produtos como criptomoedas, ETFs, mas os PPRs são um excelente produto, porque na prática é um fundo de investimento para o longo prazo e, portanto, além disso proporcionam benefícios fiscais, que ainda é uma grande vantagem deste produto. Na prática ele é um fundo de investimento diversificado, portanto é um produto bastante interessante. Isso é importante o que estavas a fazer. Vamos explicar primeiro o que é um PPR, em que é que consiste exatamente um PPR. Um PPR é um produto específico, portanto pode ter a forma de seguro, de capitalização ou de fundo de investimento, ou até de fundo de pensões. Mas depois tem uma legislação específica que permite benefícios fiscais mediante determinadas regras. O objetivo desta poupança é para a reforma, é acumular um montante complementar à pensão da reforma. Existem outras situações em que pode ser utilizado, por exemplo, em caso de desemprego, em caso de doença, em caso de incapacidade para o trabalho, até mesmo para pagar a prestação da casa. E aí não é preciso chegarmos à idade da reforma, não é? São momentos em que podemos resgatar o dinheiro antes, não é? Sim, e sem penalizações. Portanto, ou seja, na prática é um milheiro de longo prazo, com o objetivo final da reforma, mas que pode ser utilizado noutras situações. E há bocado estavas a falar de várias categorias. A essas categorias, imagino, estão associados riscos diferentes, não é? Consegues explicar um pouco melhor? Sim. Por exemplo, os seguros PPR normalmente têm o capital garantido. Não quer dizer que tenham sempre, há exceções. Mas a principal característica deles é terem o capital garantido e alguns até têm um rendimento mínimo. Os PPRs sobre a forma de fundo geralmente não garantem o capital. Porquê? Porque investem em ações, uma parte ou grande parte em ações e, portanto, aí é mais difícil de garantir o capital. Portanto, são níveis de risco diferentes para perfis diferentes e também para idades diferentes, porque nem toda a gente quer assumir risco. Vou dar um exemplo. Os PPRs, quando ainda se está muito longe da reforma, é preferível arriscar bastante porque tem um período ainda muito longo. Quando já estiver mais perto da idade da reforma, é preferível mudar ou subscrever um PPR sobre a forma de seguro, porque aí está a garantir o capital que já tem, que já acumulou, naquele momento final até próximo da reforma. Portanto, se acontecer uma crise, não vai correr o risco de perder grande parte do montante que já tinha. Mas, aliás, isso até podemos estabelecer esse paralelismo para muitos investimentos, não é? Portanto, quanto mais perto da reforma, menos riscos devemos correr com os investimentos que fazemos, não é? Sim. E quanto mais longe, não é? Maior é a possibilidade de fazermos bons investimentos e mesmo que as coisas não corram tão bem, temos tempo para recuperar. Sim, se o objetivo for a própria pessoa usar aquele montante, porque imagina que é uma poupança para deixar para os filhos, para a herança. Portanto, nesse caso, pode continuar a arriscar, não é? Porque vai ser uma poupança que vai deixar para outras pessoas. E significa que quando chegas à idade da reforma não és obrigado a resgatar o dinheiro? No caso dos PPRs, Sim. Não se é obrigado. Eu posso deixar lá o dinheiro e até posso continuar a colocar lá dinheiro durante algum tempo, sim. Posso é não usufruir o benefício fiscal, que é outra coisa. Mas aquilo na prática é uma aplicação financeira que posso continuar a colocar dinheiro.
E ainda voltando a esta questão dos seguros versus fundos PPR, as rentabilidades serão necessariamente diferentes, não é? Muito diferentes. Aliás, nos seguros PPR, normalmente o rendimento até é abaixo da inflação. Muita gente critica os PPRs sobre a forma de seguro porque não dão sequer para a inflação, portanto o dinheiro acaba por perder valor em termos reais. Só que por isso é que eu estava a dizer, é que um PPR sobre a forma de seguro é para salvaguardar o montante que já se acumulou aqui, naquele momento final. Já os PPRs sobre a forma de seguro, sobre a forma de fundo, como investem em ações, o potencial de rendimento é muito superior e, portanto, há rendimentos, depende da política de investimento de cada um, mas o rendimento é bastante superior. A partir de que momento é que tu achas que faz sentido? E agora estamos só a olhar à idade e não à questão do perfil que tu estavas a dizer, mas que também é importante. A partir de que idade é que faz sentido eu, que tenho um fundo PPR, passar para um seguro PPR? Nós dizemos aqui na casa que é até ou seja, 10 anos antes do momento da reforma, portanto, por volta dos 57 anos, transferir para um 57 PPR. anos hoje, não é? Daqui a 10 anos Pois. ou 20, se calhar será mais tarde. Portanto, a partir dos 57, mudar para um PPR de capital garantido. Porque ali tem aquele período de 10 anos que eu até acho que é bastante longo. Ou seja, não quer dizer que as pessoas ao fazer 57 anos vão logo transferir. Mas a partir dessa idade começar a pensar em diminuir o risco e mudar para um PPR sobre a forma de seguro. Antes disso, é não ter medo e arriscar. Arriscar no sentido de um PPR sobre a forma de fundo. Até com muita percentagem em ações. Porque é a forma de rentabilizar a poupança. E uma pergunta muito operacional. Eu quero investir num PPR, quanto é que eu tenho que ter à cabeça para fazer essa subscrição? Cada produto tem as suas condições, mas normalmente o que acontece é há um montante mínimo que é exigido na subscrição e depois os montantes que são... E que é variável, não é? É isso? É variável, sim. Mas pode começar o quê? Nos 100 euros? Ou... Sim, 100, 200, 500, 250 também é muito comum. Há um ou outro que é 1000 euros, portanto depende. Depois há os montantes que têm a ver com as entregas periódicas, por exemplo, o mais comum é mensal e aí nas entregas mensais os montantes são muito mais baixos, podem ser 20 euros, 50 euros, até acho que há alguns que exigem um mínimo de 1 euro, portanto é acessível a qualquer pessoa. E faz sentido essas subscrições mensais, não sei, pagas alguma comissão por cada subscrição que fazes ou por cada reforço que fazes ou não? Sim, aliás, é uma das críticas que fazemos normalmente aos PPRs, são as comissões, porque há comissões de subscrição, comissão de gestão anual, há comissão até de resgate, fora das condições, há comissão no caso da transferência, portanto, há várias comissões, mas sim, por cada entrega que fazemos, há sempre um montante que é retido. É um montante absoluto ou é percentual? É uma percentagem. Sim. É uma percentagem, ok. Portanto, é indiferente eu esperar pelo final do ano e pôr lá 1000 euros ou fazer todos os meses um reforço de 100, é isso, não é? Sim. Ok. Embora não é, haja muita tradição em Portugal de se fazer reforços aos PPRs no final do ano. Isto está precisamente relacionado com o que estavas a falar dos benefícios fiscais, não é? Sim, isso tem a ver com... sim, e não só. Porque no final do ano as pessoas recebem subsídio de Natal, não é? E, portanto, aproveitam esse montante para aplicar no PPR também. Mas depois para aproveitar o benefício fiscal. Muito bem. E diz-me uma coisa, quais são os critérios que achas que devemos ter mais em conta ao selecionar um PPR? Para onde é que eu devo olhar? Sim. Porque há milhares, certo? Sim, aliás, milhares, não sei. Centenas? Sim, mas há centenas. Eu vou explicar. Neste momento, a ASF até publicou uma lista com todos os PPRs. A ASF, para quem não sabe... A Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões publicou uma lista com todos os PPRs e são cerca de 1000. 1000, isto é, os PPRs que estão em comercialização e os fora de comercialização. Depois ainda existem os PPRs sobre a forma de fundo que não fazem parte dessa lista, mas devem andar à volta de 100, 100 e poucos. Portanto, há uma oferta muito grande. Mas aqueles que estão em comercialização são entre 100 a 200. Isto sobre a forma de fundo e seguro. Portanto, há uma oferta muito grande deste tipo de produtos. Quais são os critérios a ter em conta? Primeiro, o tipo de produto, ou seja, se adequa àquele objetivo que nós pretendemos. Portanto, com capital garantido, sem capital garantido.
Depois, o rendimento passado, nós não sabemos o rendimento futuro, mas temos o rendimento passado que serve de indicador. As comissões. E quando olhamos para esse rendimento passado, estás a falar, olho para o último ano, olho para os últimos 3, olho para os últimos 5, qual é que é o melhor indicador? Quanto maior for o horizonte, melhor. Uhum. Portanto, porque se olharmos só para o rendimento do último ano, só nos vai dar a performance do que aconteceu há pouco tempo, não é? Num horizonte de 12 meses. O que nós fazemos é sempre ter em conta o rendimento de 5 anos. É o mínimo, até mesmo para selecionar as escolhas acertadas, é sempre o mínimo de 5 anos. Portanto, o histórico de rendimento é muito importante. Depois, já tinha falado das comissões, já tínhamos falado, e a política de investimentos, ou seja, mesmo aqueles que investem em ações podem ter uma política muito diferente, porque há uns que investem só 5% em ações, e há outros que investem 50% e há outros que investem 100%. Portanto, o nível de risco é muito diferente. E nós temos que estar atentos a esse nível de risco para ver se vai ao encontro daquilo que nós estamos dispostos a assumir, não é? Como risco. Dirias que um PPR em forma de fundo com 100% de ações não é para toda a gente, ou é? Eu acho que se estiver muito longe da reforma, sim. E se eu for muito nervosa e muito estressada com o meu dinheiro? É não estar todos os dias a olhar para a cotação do PPR, ou seja, um fundo de investimento também é válido. É não estar continuamente ou regularmente a ver a cotação. Ainda por cima, porque o PPR é uma poupança de longo prazo, de muito longo prazo, de décadas. Portanto, não faz sentido nós estarmos a olhar todos os dias, ou todas as semanas, ou mesmo todos os meses. O que é importante é, pelo menos uma vez por ano, fazer a comparação daquele PPR no mercado, ou seja, ver se ele está ou não bem posicionado, se ele teve ou não um bom rendimento comparativamente com E o que estou a dizer é, restantes. se não tiver, faz sentido transferir, porque eu posso transferir o meu PPR, não é? Aliás, é isso que nós incentivamos muito, até com um comparador que nós temos, é comparar. Nós temos cerca de 900 PPRs, os que têm histórico, comparamos com os nossos, que são escolha acertada. E o objetivo é mesmo incentivar a transferência. No caso de não ser um bom produto, ou de ter um rendimento que fica muito aquém dos nossos, incentivar a transferência. Porque esse é um grande problema em Portugal, é a inércia das pessoas. Além do conservadorismo da maior parte das pessoas. Mas achas que também há muita gente que se calhar não sabe que pode transferir um PPR? Pode acontecer, porque na prática transferir um PPR é quase como transferir um crédito à habitação ou outro produto do género, não é? Na prática é Sim, pode acontecer, mas também é verdade que grande parte eu acho que é mesmo comodismo. As pessoas têm o PPR naquela instituição financeira e deixam ficar. E também porque sabem que o rendimento se calhar não é assim tão elevado, têm sempre o benefício fiscal, portanto acabam por deixar estar. Só que não têm a noção de que por vezes pequenas diferenças de rendimento fazem, como é uma poupança de muito longo prazo, transformam-se em milhares de euros quando chegam à reforma. Portanto, faz todo o sentido. E os melhores PPRs, neste momento, estão a render quanto? Olha, nos últimos 5 anos, o histórico da escolha acertada que tem mais risco foi de cerca de quase 8% ao ano. 8%. E mais risco qual é a percentagem de ações que tu Tem dirias? praticamente 100% em ações. Só que nós temos que olhar que os últimos 5 anos não foram propriamente fáceis para o mercado, para as bolsas, sim. porque tivemos a pandemia, depois tivemos a crise da inflação por causa da guerra, mais recentemente, agora este ano, com as tarifas do Trump. Governação Trump. Pronto, têm sido 5 anos muito complicados para as bolsas, de altos e baixos. Normalmente não é assim tão agitado. Ainda assim, estás a falar em 8%. Sim, ainda assim estamos a falar de 8% ao ano, sim, naquele PPR, sim, que é a escolha acertada. Há muitos mitos também à volta de PPRs. Ou que as comissões são muito elevadas, ou que eu não posso tirar o dinheiro quando precisar dele. Como é que se combate este tipo de desinformação? Bem, nós temos feito algum trabalho nesse sentido, desmistificar. Por exemplo, há quem ache que é preciso muito dinheiro para aplicar num PPR. Por exemplo, sim. Esse é um dos mitos assim comuns. Outro, e já falámos há pouco, que até com 1 euro consigo fazer reforços num PPR. Depende das condições de cada um. Outro mito muito comum é de que não rendem grande coisa. Ou também já vimos que há muitas diferenças que têm muito a ver com a política de investimentos de cada um deles. Enfim, há uma quantidade de ideias pré-concebidas que vão sendo feitas nos PPRs e que nem sempre são verdade, porque a diversidade de produtos é tão grande
que é necessário é escolher um bom produto. E se eu for um jovem que estou agora a iniciar a minha carreira? Estou a iniciar a minha carreira e estou a pensar, bem, vou-me reformar daqui a... Bem, quando chegar a minha altura, daqui a 50 anos, se calhar. Faz sentido fazer já um PPR, sim ou não? Qual é a idade certa para eu fazer o PPR? É o conselho que eu tenho mais insistido ultimamente, é quanto mais cedo, melhor. Aliás, é das coisas que eu às vezes digo que me arrependo, é não ter começado o PPR mais cedo. Eu comecei na casa dos 30 anos, 34, 35, mas devia ter começado logo quando comecei a trabalhar. Mas eu lembro-me que nessa altura a doutrina até aqui na casa era de que os PPRs eram mais interessantes a partir dos 40 anos, por causa das questões fiscais que existiam na altura. Só que nem sempre a mensagem era percebida, porque quando as pessoas ouviam dizer que eram interessantes a partir dos 40 anos, deixavam de poupar, ou não aplicavam em nenhum produto. Portanto, isso é errado. Quanto mais cedo começarem a poupar, a aplicar um PPR, mais colocam dinheiro, não é, no produto, e o efeito de capitalização também será muito maior, é exponencial. Portanto, a ideia é essa, é começar, quando se começa a trabalhar, pensar logo em fazer uma pequena poupança com 20, 50 euros todos os meses para a reforma, que na prática é um milheiro para outras coisas, porque ele pode ser utilizado para situações difíceis que surjam ao longo da vida. E agora vou precisar que defendas muito bem o teu PPR, salvo seja. Eu estou a começar a trabalhar, como tu dizes, se calhar nem ganho ainda muito, quero começar a poupar alguma coisa para o futuro, mas eu ouço falar tanto, mas é ETFs é que estão imenso na moda. Como é que se vende um PPR a quem só ouve falar de ETFs? Há uma grande diferença logo à partida. Os ETFs também são bons produtos e têm menos restrições de liquidez, porque eu posso resgatar quando entender. E no caso dos PPRs existem restrições para não haver penalizações. Mas há aqui uma grande diferença, é que os PPRs proporcionam benefícios fiscais. E isso ainda continua a ser um dos fatores de interesse destes produtos. É que eu posso ter deduções pela entrega, ou seja, pelas entregas que faço todos os anos, eu posso deduzir até 20%, até determinados limites, até no máximo 400 euros. 400 euros. Portanto, por exemplo, alguém que é jovem, 20, 30 anos, que se calhar ainda não tem muitas deduções, é uma excelente forma de deduzir no IRS. Portanto, na prática, só para tentar aqui tornar isto mais palpável, além da rentabilidade, eu faço, não é, subscrevo o PPR, além da rentabilidade que ele vai ter naquele ano, não é? Imagina 5, 6%, não interessa, ainda vou conseguir ir buscar, digamos assim, os 400 euros por via do benefício fiscal. Ou seja, se pensarmos bem, a rentabilidade vai ser os tais 5 ou 6%, imagina, mais os 400 euros que eu vou buscar todos os anos ao PPR. Exatamente. E tu vais-me dizer o quê? E usas esses 400 euros para reforçar outra vez o PPR? Sim, pode ser, sim. Nas deduções que recebemos do IRS, podia-se, no limite, fazer isso. Aliás, seria o desejável. Era aplicar o reembolso no reforço. Não é? Uma espécie de capitalização. Imagina, para alguns pais... podem estar a pensar, ok, o meu filho ainda está a trabalhar ou não interessa, mas ainda não tem dinheiro para fazer estas poupanças. Eu posso abrir um PPR para o meu filho? Ele precisa ter 18 anos ou pode ser feito para um menor? Isso seria o desejável, era que os pais pensassem logo quando têm filhos e quando são pequenos, pensassem logo em fazer por exemplo, um PPR. Aqui só há uma diferença. Em vez de se inscreverem no clube da sua eleição, sim, abrem um PPR, é isso? Sim. Creio que seja bastante mais rentável no futuro e se calhar as crianças vão agradecer aquele montante quando chegarem à idade adulta. Aqui a diferença e o que há a ter em conta é que os PPRs sobre a forma de seguro não permitem estas subscrições por menores. Portanto, os menores só podem subscrever PPRs sobre a forma de fundo. E mesmo assim a conta tem que ser aberta com os pais. Portanto, mas o titular, digamos assim, do investimento é o menor? Sim, é o menor, no caso dos fundos. Sim, é o dos menor, fundos, sim. Mas os pais têm que estar sempre associados naquela conta. No caso dos seguros é que não é possível. No caso dos seguros há uma situação que é... Mas também o que me estavas a dizer não faz sentido nenhum para uma criança subscrever um seguro, não é? Sim, até é o mais adequado do ponto de vista do rendimento é optar por um PPR sobre a forma de fundo de investimento com ações, portanto tudo bem.
Mas há uma situação em que, por exemplo, se alguém quiser deixar um seguro PPR para um menor, para um sobrinho, uma neta, existe, no caso dos seguros e fundos de pensões, posso nomear um beneficiário. Portanto, ele não pode subscrever em nome dele, da criança, mas pode ser um beneficiário. Portanto, é uma forma também, uma solução para quem estiver interessado. Outra questão. Os PPRs têm, pelo menos em teoria, como concorrentes, os certificados, não é? Do Estado. De reforma, do sim. Estado. E, portanto, sim, não. 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 Os certificados de reforma, que é conhecido como PPR do Estado, têm algumas desvantagens. Uma é que não têm liquidez nenhuma. Portanto, a partir do momento em que eu subscrevo, eu só posso usar aquele dinheiro na reforma. Portanto, aquelas condições que há bocado falavas, desemprego, não existe. Doença. Sim, ali não existe, é mesmo só para a reforma. Portanto, eu coloco lá o dinheiro, mas nunca mais o vou ver, a não ser no momento da reforma. Depois, a segunda grande desvantagem é a política de investimentos. Ou seja, na prática só é um produto com uma política de investimentos. É igual para toda a gente. Quer eu tenha 20 anos, 40 ou 50. A política de investimentos é sempre a mesma. Ou seja, não se adequa ao perfil de cada pessoa. E, portanto, não é um produto nem com muita liquidez, nem com grande versatilidade. E ao nível da rentabilidade? Tens ideia de como é que ele está? Como é que ele se comporta? Sim, a rentabilidade, não posso dizer que seja mau, mas também posso claramente dizer que as nossas escolhas acertadas de PPRs são muito superiores aos certificados de reforma. Voltando a quem está a iniciar a carreira, estava-me a lembrar de uma outra coisa. Há empresas que dão como benefício, imagina, contribuições para um fundo de pensões. Faz sentido, eu já tenho um fundo de pensões via empresa, faz sentido um PPR ou vou mesmo para os ETFs? Os fundos de pensões não têm muito sucesso em Portugal. Porquê? Porque nós temos um produto que são os PPRs para a reforma e que tem muito mais vantagens. Têm mais liquidez, são mais fáceis de resgatar, existe uma escolha muito maior diversidade de produtos, as regras nos fundos de pensões são mais complexas, mesmo no resgate, uma parte é sobre a forma de renda, enquanto nos PPRs eu posso resgatar tudo de uma vez e fazer o que quiser com o dinheiro. Portanto, os fundos de pensões nunca foram um sucesso muito grande em Portugal. Mas é uma forma das empresas também estimularem a poupança para a reforma e, portanto, seria até desejável que mais empresas fizessem e tivessem fundos de pensões para os seus colaboradores. Mas, claramente, são preferíveis, na nossa ótica, os PPRs. Então um não exclui o outro, a teu ver, podem ser complementares? Podem ser complementares, porque é uma forma das empresas também estimularem a poupança para a reforma dos seus colaboradores. Porque o que é que acontece? É que normalmente as empresas adicionam um bónus por cada entrega do colaborador, as empresas também adicionam. Portanto, elas podem coexistir, estas duas formas. E, ok, estou absolutamente convencida que tenho que fazer um PPR, basta-me um, ou é como noutros investimentos em que tenho que diversificar e tenho que ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 PPRs espalhados? Essa é uma ideia e um erro muito comum que existe por aí, é que às vezes as pessoas acham que é melhor ter muitos PPRs do que ter só um. E conheço algumas pessoas até que fazem isso. Não, mas não. E ainda são tuas amigas? Eu tento dizer-lhes que não há vantagem, mas pronto, nem toda a gente entende isso. Não, porque o que interessa é ter um bom PPR que tenha um bom rendimento, com a política adequada àquela pessoa. Se eu tiver vários, eles têm políticas diferentes, o que é que eu estou a fazer? A minha poupança toda está não numa carteira de investimentos, mas na média daquelas carteiras, das várias carteiras dos PPRs. Portanto, eu não estou a otimizar o rendimento que poderia ter com a poupança. Agora, podem existir situações, imagina que eu quero um PPR em que não quero fazer as deduções fiscais sobre a forma de seguro, por exemplo, que é só para ter uma poupança ali para outra coisa qualquer. E ter o outro PPR para o benefício fiscal e para ir acumulando. Eu posso utilizar o outro, que não deduzo, e resgatar quando quiser. E nesse caso posso ter 2 diferentes. Okay. Mas na prática, mesmo Achas isso, que não há assim uma grande mais-valia? Não é uma grande mais-valia, sim. Finalmente, queria perguntar-te, para subscrever um PPR, faço no meu banco tradicional ou também preciso ir para uma destas novas plataformas que estão em voga hoje em dia?
Os PPRs existem em seguradoras, nos bancos, em sociedades gestoras. Portanto, o que interessa é o produto em si e ver onde é que ele é comercializado. Portanto, nós temos que selecionar o produto e depois subscrever onde estiver a ser Ou comercializado. seja, eu posso ter a sorte ou não de ele ser comercializado pelo banco de quem eu sou cliente habitual. Sim, normalmente eles são comercializados naquele grupo financeiro, na rede, porque o grupo financeiro os bancos têm também por vezes seguradoras, portanto, normalmente eles comercializam sempre os produtos da mesma rede, do mesmo grupo financeiro. Agora, eu tenho que escolher de acordo com o produto que eu quero e depois subscrever nessa instituição. Não me limitar, que é um erro comum, não me limitar ao banco onde eu tenho ao conta. portfólio que o teu banco tem. Sim. Mas não há o risco de imagina, o PPR estar a ser comercializado aqui em A e B e A cobrar menos do que B pelo mesmo. Isso não é possível, não é? Não é como noutros produtos. Não, cada PPR tem as suas características. Portanto, ele seja comercializado na seguradora ou no banco, as características são aquelas, as comissões são aquelas. As mesmas? Sim. Ok. Muito bem, António. Olha, vamos agora ao nosso momento da Santíssima Trindade, da arte para investir, e pergunto, António, quais são os 3 mandamentos ou os 3 comportamentos que eu devo seguir para não fazer asneira da grossa e perder dinheiro com PPRs? Primeiro, um erro muito comum é ser muito conservador. Cerca de 80% dos portugueses que têm PPRs é sobre a forma de seguro. Ou seja, na prática estão a perder dinheiro, porque a maior parte desses produtos não dá sequer para a inflação, o rendimento. Portanto, deviam estar a colocar em produtos mais rentáveis. Portanto, é começar a arriscar, é mudar um bocadinho o mindset das pessoas e perceber que PPRs sobre a forma de seguro é mesmo só para garantir o capital, não é para rentabilizar a longo prazo. Outro erro comum é não comparar. Por exemplo, quando já se tem um PPR, é deixar ficar durante anos e anos e na prática só estão a dar comissões àquela instituição financeira. Porque se não compararem, não sabem se o produto é bom ou é mau no conjunto do mercado. Mas é fácil comparar produtos? Nós temos um comparador, que é o Ganho Mais no PPR.pt, um site que tem já tinha referido há pouco, cerca de 900 produtos. Para quem já tem PPRs pode ir lá, procurar por entidade comercializadora e depois compara com aqueles que são as nossas escolhas acertadas. E aí dá para ter uma ideia se está acima ou abaixo. Se estiver acima, pode manter. Se o rendimento estiver abaixo, convém transferir. E de facto a inércia é mesmo outro dos graves problemas que as pessoas têm em Portugal não gostam de mudar de produto ou de banco, ou ficam muito ligadas àquela instituição financeira. Eu não é inércia, eu fico só a contar que tu me avises quando tiver que mudar de PPR. Pronto. E o terceiro? O terceiro... Dirias? Há vários erros com PPRs. Um deles é começar muito tarde. Já tínhamos falado acreditar que é um produto só para velhos? Acreditar que é um produto só a partir dos 40 ou 50 anos, que é quando já vão tarde, porque nessa altura já não vão conseguir amealhar muito dinheiro, porque o efeito de capitalização já é mais baixinho, tem ali um período mais curto. Portanto, aliás, eu lembro-me de termos feito um inquérito com vários países e identificámos esse como um dos grandes problemas. Aliás, outro era aplicarem pouco dinheiro. Define pouco dinheiro, por favor. Eram montantes muito baixos, 20, 50 euros por mês, e isso acaba por ser baixo. Portanto, 20, 50 euros por mês, estamos a falar em 300 e 600 euros por ano, não é? Sim, o que é que tu dirias? Mais. Sim, à volta disso. O que é que tu dirias que é o perfeito? É atingir aquele limite para obtermos os benefícios fiscais ou ir mais longe? Quando se começa um PPR, por exemplo, aos 27 anos, com 50 euros é perfeito. Porque é um montante que vai conseguir rentabilizar durante muito tempo. Porque ele vai capitalizar, não é? Eu, aliás, já fiz esses cálculos e era, se não estou em erro, 50 euros por mês durante 40 anos, portanto, dos 27 aos 67, até aos 67, colocava de parte na poupança 24 mil euros. Mas eu fazia o cálculo, o rendimento dos últimos 5 anos da escolha acertada mais rentável e multiplicava 7 vezes. Portanto, eram mais de 150 mil euros que a pessoa conseguia obter. Isso é genial.
Pronto, só que as pessoas não têm noção do efeito de capitalização a longo prazo e por isso é que muitas Mas eu vezes diria não que tu acabaste de dar o melhor dos argumentos para se fazer um PPR e começar o mais cedo possível, não é? Sim. Portanto, eu já estou a fazer contas. Ora bem, se abrir um PPR para uma criança que tem 2 ou 3 anos, vais-me dizer que se calhar ela vai chegar com 200 mil ou 250 mil euros ao final, se tiver sorte pode com ser mais. Pode ser mais, maravilha. Não, e se abrir, se fizer um PPR para uma criança muito cedo, tem uma vantagem ainda, que ela chega se calhar aos 18, 20 anos e tem ali uma poupança que se quiser utilizar para outro fim qualquer, não tem penalização nenhuma, porque na realidade aquela criança nunca fez deduções fiscais. Não, depois vai-me gastar tudo em saídas à noite e isso não, isso não é permitido, não dês essas ideias. Não, é para aguardar até à reforma. Não, mas tem ali um montante para os primeiros projetos, por exemplo, e depois decidirá. Pode até querer continuar a poupança e a poupança pode ir até à reforma. Imagina, quando chegar à reforma, é multimilionário. Tempo agora para ouvir as dores de investidor escaldado, de meter água tem medo. E pergunta, António, e confessa-nos qual é o teu maior arrependimento em matéria de PPRs. Teres subscrito um PPR no teu banco, aquele PPR maravilha que te venderam e que rende uns fabulosos 0,2% anuais, ou tens outra coisa, outra carta aí na manga? Não, eu acabei por confessar há pouco. Eu comecei o PPR mais tarde, já na casa dos 35, por volta dos 35 anos. Quando deveria ter começado, o ideal era mais cedo. Portanto, o único arrependimento foi esse, porque eu na altura quando selecionei o PPR, já foi um PPR que era bom, portanto é uma das nossas escolhas acertadas, mas o arrependimento é esse, é não ter começado mais cedo. Já fizeste as contas aos 10 ou 15 anos de rentabilidade que perdeste. Sim, Pronto. Esse é que é um grande arrependimento. E o que é que fizeste? Vamos fazer aqui um ato de contrição. O que é que fizeste para te redimir? Além de chorar, sim, podes, não há problema nenhum. Eu estou aqui extremamente empática neste momento contigo. Não, posso dizer que nos primeiros anos eu entregava um determinado valor e depois eu percebi que, ok, com este valor eu tenho um pé de meia, mas também não é assim tão grande quanto isso, até porque já não comecei assim tão, quer dizer, não é tarde, mas também não é foi cedo. assim tão cedo, sim. Portanto, a partir de determinada altura tive que duplicar o valor. Fizeste uma espécie de compensação, sim, tentaste fazer uma espécie de compensação. Sim. O que diria que é um conselho sábio para quem se calhar já tem 35 anos e ainda não começou, é ou vergastar-se ou começar a duplicar o montante que tinha em vista. Para quem é mais jovem, podemos então começar com valores mais moderados ou então ainda pedir aos pais que abram o PPR em seu nome. Isso então é fantástico, não sai dinheiro nenhum do bolso. Obrigada, António, pela confissão. Estou contigo, porque eu própria cometi esse erro, tenho que confessar. Já não sei bem com que idade é que comecei, mas também não foi aos 20. Não foi aos 20. Antes de fecharmos o episódio, queria-te perguntar, nem tudo nos PPRs vai bem, já falámos. A DEC Proteste tem feito algumas reivindicações, algumas exigências nos PPRs para os tornar um produto cada vez mais atrativo. Queres-nos explicar assim só brevemente o que é que estamos a falar? Sim, temos feito algumas reivindicações, porque não corre tudo bem nos PPRs. Uma delas é a Comissão de Transferência, ou seja, ela já foi, antes era bastante mais elevada e há uns anos, foi reduzida e até eliminada nos produtos que não garantem o capital. Quando dizes reduzida foi por lei, é isso? Sim, por lei. Portanto, agora, no máximo, quando transferimos o PPR, no máximo só podem cobrar 0,5% e é só os PPRs de capital garantido. 0,5% sobre? Sobre o montante que vamos transferir. Ou seja, se eu transferir 1.000 euros, imagina, vão-me cobrar 0,5% dos 1.000 euros. Sim. Ok. Isto só nos produtos de capital garantido. Mas uma das nossas reivindicações é precisamente eliminar essa comissão de transferência em todos os PPRs, até porque a comissão ainda existe nos produtos que rendem menos. Portanto, se já rendem menos, as pessoas ainda têm menos incentivo em transferir, porque sabem que vão pagar uma parte se transferirem para o outro. Portanto, o ideal seria eliminar a comissão de transferência em todos os PPRs. Nos fundos PPR, já de investimentos já não existe. Nos fundos de investimentos de PPRs, já não existem. A outra reivindicação é
colocar as deduções fiscais do IRS de forma autónoma. Ou seja, neste momento, quando nós fazemos as deduções fiscais, elas vão para o bolo total. Ou seja, são misturada com as de educação, com as de saúde, não é? Com as de E habitação. há muita gente que já não usufrui desses benefícios fiscal porque tem tantas deduções que acaba por ter atingir PPR um limite, ou não é? Há um limite que... Não. E isso é mau porque não incentiva essa poupança para a reforma. Portanto, o que nós queríamos era que essas deduções dos PPRs fossem autónomas, ou seja, não fossem para esse bolo. Aliás, isso era o que existia anteriormente, porque há cerca de 10 anos, penso que foi até há 10 anos, era assim que funcionava, mais ou menos. Depois é que foi feita uma alteração e passou tudo para esse bolo e retirou algum interesse. Obrigada, espero que continues a batalhar nos PPRs. Sei que és um observador intensivo de PPRs e, portanto, contamos com os teus conselhos, sempre no site da DECO Proteste, Investe. Eu diria que acho que temos aqui todos os argumentos para nos convencer a fazer um PPR o quanto antes possível. Siga os conselhos, como estava a dizer, do António e dos outros analistas financeiros em deco.proteste.pt/investe. O Pode Investir volta em breve. Até lá, já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos.